Governo do Rio Grande do Sul cria gabinete de crise devido à greve dos caminhoneiros. Chefiado pela Defesa Civil, o governo visa diminuir as consequências do movimento grevista. Alta procura da gasolina dispara preço em postos de combustíveis. Saiba como denunciar preços abusivos que estão sendo cobrados. Você sabe o que é homeschooling? Modalidade de ensino doméstico presente em mais de 60 países tem adeptos no Brasil. E conheça a E3, a maior feira de games do mundo. Essas notícias você confere agora no UniTJ. O bloqueio nas refinarias causado pelos caminhoneiros em greve teve efeito direto nas bombas dos postos de combustíveis. E muita gente foi pega de surpresa com a alta dos preços da gasolina. Saiba agora quais são as medidas que serão tomadas diante da situação. A reportagem é de Gabriela Soares. As ruas da capital foram marcadas por filas de carros à espera de combustível. Em alguns postos, o número de veículos chegou a 80 e o tempo máximo de espera de 12 horas. Devido ao medo e à necessidade de ficarem sem combustíveis, os motoristas pagaram valores abusivos para abastecer. O Procon de Porto Alegre divulgou nesta última segunda-feira um novo levantamento sobre o preço dos combustíveis na capital. Entre os 50 postos pesquisados, o álcool, a gasolina e o diesel variam de 65 centavos. Os motoristas de Porto Alegre podem registrar queixas pelo site do Procon ou na sede da Rua dos Andradas, 686, no Centro Histórico. São distribuídas diariamente 90 fichas com horário de atendimento das 9 às 17 horas. Também está disponibilizada para o serviço uma loja no Terminal 1, no Aeroporto Salgado Filho, com funcionamento das 12 às 18 horas. É importante que quem for denunciar tenha a nota fiscal do preço pago. Não diferente do restante do país, a greve dos caminhoneiros trouxe complicações para o estado do Rio Grande do Sul, a nível generalizado, afetando o abastecimento de supermercados e hospitais. Devido à situação alarmante, o governo do estado criou o gabinete de crise. O objetivo dessa iniciativa é levar recursos à população gaúcha a fim de minimizar os efeitos da greve. A reportagem é de Deise Freitas. O governo do Rio Grande do Sul, para dar resposta ao movimento dos caminhoneiros, criou o gabinete de crise. A Defesa Civil do Estado foi escolhida para realizar as operações de escolta de caminhões com combustível e outros itens considerados essenciais. E o gabinete de crise foi montado aqui, na Secretaria de Segurança Pública. Este adesivo é o adesivo que vai conter nos caminhões que serão escoltados pela polícia. O chefe da Defesa Civil, Coronel Alexandre Martins, é quem coordena a operação e garante que os resultados estão sendo positivos, apesar de alguns contratempos. Os resultados são positivos, a gente aprendeu muita coisa sobre muitas das áreas, como a área da agricultura, a área do desenvolvimento rural, a área do abastecimento desses combustíveis na parte do transporte coletivo, das prefeituras e dos postos normais. A gente gostaria de ter conseguido distribuir muito mais combustível, mas a questão da falta de motoristas por parte das empresas, ela nos atrapalhou um pouco. Nós tivemos a necessidade de utilizar os servidores dos bombeiros para dirigir alguns caminhões e a gente tem conseguido, a partir daí, atingir não só a capital, como também a região metropolitana. A crise sobre rodas. O país parou diante do movimento grevista dos caminhoneiros. É o que você confere agora na crônica de Alberi Neto. 10 dias que pararam o país. Um movimento com grande apoio nacional e apartidário. Assim foi a greve dos caminhoneiros, que teve, no fim das contas, um resultado. E não falo apenas da queda de 46 centavos no diesel, congelando o preço do combustível nas refinarias por 60 dias. Até porque haviam muitos outros pedidos dessa categoria que carrega o país nas costas. Tantos outros que em alguns momentos ninguém mais sabia quem reivindicava o quê. A confusão foi grande e parecia não ter data para acabar. Agora, a situação se normalizou.
Nas estradas, o movimento perdeu força e os postos, que chegaram a ficar uma semana sem combustível, estão reabastecidos. Os supermercados também voltam à rotina das prateleiras cheias. Contudo, todas essas maravilhas do progresso, aliadas a um direito constitucional que é a greve, têm um preço. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação estimou em 32,5 bilhões de reais o impacto total dos 9 dias da crise dos combustíveis para a economia nacional. A ausência de atividade econômica durante estes dias teria resultado na perda de 4,7 bilhões de reais em arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais. A explicação para estes números está ligada à arrecadação tributária sobre os combustíveis, que é muito alta. O conjunto gasolina, diesel e álcool representa 5% da arrecadação total do país. A este número, podemos acrescentar o custo de 13,5 bilhões de reais aos cofres públicos, divididos nos subsídios de isenção da CID e do PIS/COFINS. Medidas formadas pelo governo Temer para chegar àqueles 46 centavos no preço da queda do diesel. Outros setores vão pagar por essa conta, conforme o governo. Cortes do poder público, que somam 3,4 bilhões de reais, também estão no pacote. Programas sociais e políticas públicas, principalmente as voltadas para a saúde e educação, estão entre os pontos afetados. Já que a discussão no momento é sobre números e cortes, vale lembrar que existem duas verbas praticamente intocáveis para os nossos governantes: o fundo partidário e o fundo público eleitoral. Juntos, eles ultrapassam a soma de 2 bilhões e meio de reais. E é bom ressaltar que esses valores direcionados aos fundos são aprovados pelo próprio Congresso Nacional. Talvez esteja aí o grande empecilho para o governo Temer. Afinal de contas, é muito mais fácil tirar da saúde e da educação do que da sua própria classe. A seguir, a modalidade homeschooling. E conheça a E3, a maior feira de games do mundo. O congelamento de investimentos na educação por parte do governo preocupou bastante os pais nos últimos anos. Então, a alternativa encontrada foi estudar em casa. Já presente em mais de 60 países, a educação doméstica, ou homeschooling, está ganhando adeptos no Brasil. A reportagem é de Eduardo Miller. Essa é uma sala de aula. O ambiente onde todos os pais desejariam ver seus filhos frequentando, desde o jardim da infância até entrarem em uma faculdade. Só que tem gente que não pensa assim. Uma nova modalidade de ensino, o homeschooling ou educação doméstica, é praticamente desconhecido entre os brasileiros, embora tenhamos, segundo dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, um contingente possível de 2.500 famílias que já são adeptas a essa prática. Comum em 63 países, silenciosamente cresce no Brasil o número de famílias que se recusam a enviar seus filhos à escola, proporcionando a eles ensino domiciliar. A doutoranda e psicopedagoga Denise Ceroni nos fala mais sobre o homeschooling. Bom, a gente precisa começar entendendo que homeschooling é a possibilidade de educar em casa. Seria a desescolarização, também conhecido esse movimento mais recente no Brasil como desescolarização. Primeiro, o homeschooling, ele luta pelo direito que os pais possam ter de educar seus filhos sem interferência do Estado. E isso choca, a princípio, muito fortemente muitas pessoas. Por quê? Porque a gente faz a ideia de que é na escola que a criança vai se socializar, é na escola que ela vai conviver com as diferenças, com os diferentes grupos, com diferentes pessoas, em que ela vai conhecer um mundo, além do mundo do conhecimento, o mundo da socialização.
Hoje, a maioria das crianças que fica fora da escola são crianças que vêm de uma classe social em que é possível ficar fora da escola, porque a família vai providenciar tudo aquilo que ela pensa que é necessário para ela. E as crianças de classe popular, quando elas saem da escola, elas evadem, elas saem mesmo da escola. São crianças que a gente perde. Ele não quer um padrão, um programa. Ok, posso ter um filho lá no 4º ano, outro no 6º, vou educá-los em casa, mas o governo vai me dar uma apostila, um programa. Aí o homeschooling não é isso. O homeschooling é o direito de educar em casa com as condições que a família pensa serem as ideais para a educação do seu filho. O futebol do Senegal é destaque além da Copa do Mundo. A seleção amadora do país venceu a Copa dos Refugiados no último dia 6 de junho, derrotando o Líbano nos pênaltis. O jogo ocorreu no Beira-Rio, em Porto Alegre, com a cobertura dos alunos da Faculdade de Comunicação da Uniriter. O projeto visa a inclusão entre imigrantes e refugiados. E na Argentina ocorreu uma votação histórica. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 14 de junho o projeto que torna o aborto legal e seguro no país até a 14ª semana de gestação. Durante a votação, que levou mais de 20 horas, a Plaza do Congresso foi tomada por manifestações de apoio e contrárias ao projeto. Mulheres com lenços verdes comemoraram o resultado de 129 votos favoráveis a 125 contrários. O projeto agora vai para o Senado argentino e o presidente Maurício Macri informou que acatará a decisão do Congresso. Como você fica sabendo de um filme novo nos cinemas ou de uma peça no teatro? Geralmente pela TV, certo? E como você fica sabendo de lançamentos de jogos de videogame? É exatamente essa a proposta da E3, a feira de jogos eletrônicos mais importante do mundo dos games. A reportagem é de Rafael Costa. Para quem viveu a infância ou adolescência dos anos 90, deve ter corrido muito por vales e loops com Sonic ou ter entrado pelos canos com Mario. Mas em 1995 nasceu a Electronic Entertainment Expo, uma feira exclusiva de jogos de videogame que até hoje é conhecida pela sigla E3. Anualmente, a E3 ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tem duração de uma semana. Curiosamente, os frequentadores medem a feira fazendo uma pequena disputa entre as empresas, dependendo do que é apresentado. Se uma empresa apresenta muitos jogos e impressiona pelo tamanho, ela é eleita a melhor do evento. Mas claro, isso não passa de uma brincadeira entre os fãs. Antes de ser liberado ao público de fato, o evento é privado para jornalistas e fãs mais saudosos da empresa. As chamadas conferências de imprensa são transmitidas para todo mundo via internet. E é nesse momento que as desenvolvedoras apresentam o que está chegando ao mercado dos jogos. E aqui em Porto Alegre, quem também faz isso é o Douglas Fernandes. Ele não se grava vendo E3, mas é o grande fã e acompanha a feira sempre que possível. Eu acompanho a E3 desde, sei lá, não lembro que ano, mas eu dei bastante importância, foi em 2016, 2017, mesmo que tenha diminuído um pouco da alegria do pessoal, foi quando eu comecei a usar a E3 mesmo para duas coisas, o meu planejamento. Eu esperava eles anunciarem algum jogo que eu queria, eu pegava e começava a guardar dinheiro. A outra parte que eu uso bem a E3 é para informação, eu gosto de divulgar o que saiu legal, eu gosto de postar em vários sites, eu postava no Infosfera da Atlântida, era colaborador, participava lá, postava bastante, eu tinha um blog pessoal também que eu postava, agora eu já não faço mais nada, agora eu só uso a E3 pela diversão e pelo jogo mesmo. Eu acho a E3 um evento importante, né, para todos os gamers, até pro pessoal que não conhece muito, quer assistir, é uma boa festa, uma boa celebração. Normalmente tem uns momentos de nostalgia, tem momentos que te deixam felizes por jogos que tu sabe que vai pagar uma facada mas vai comprar mesmo assim. Mas acho muito bom, o pessoal que realmente trabalha com games e tem que passar informação. Acredito que o pessoal que gosta de games assiste e goste muito. E se não assiste ainda, eu recomendo começar a assistir. O UniTJ fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima!